Você já provou um pão tão leve, tão macio e tão saboroso que parecia impossível de fazer em Copo casa? é É dela só mesmo. Eu tô um falando da punhado de. focaccia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita caseira de focaccia que não precisa sovar, ou seja, nada de ficar amassando horas e horas o pão. E ela também tem um resultado incrível. Então, desde já vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui que a gente prepara com todo carinho semanalmente para vocês. Também deixe o seu comentário se você já fez focaccia em casa, se tem alguma outra receita para a gente testar aqui no canal, se fez a nossa receita, se gostou, se deu certo. É muito importante ter esse feedback de vocês para a gente continuar crescendo e trazer mais coisas que vocês gostam aqui para o canal. E também lembrar vocês que a gente também está com os nossos grupos, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, que é o grupo da nossa família aqui do YouTube, que é para aproximar a gente, não só aproximar, mas também para a gente trocar receitas, trocar comentários, ter ali uma fonte de contato mais próxima com vocês e também para a gente estar indicando os produtos que a gente usa, indicar também os utensílios que fazem sentido a gente ter aqui na cozinha, que pode fazer também sentido para vocês terem na cozinha de vocês. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a avó, com a mãe, com o primo, alguém que ama pão e que vai amar fazer essa focaccia com vocês. E agora fica com o nosso vídeo e com passo a passo de como fazer a focaccia caseira perfeita em casa. Eu pus 100 gramas de farinha de trigo, pode ser farinha de trigo para bolo, tá? Eu tô usando uma aí que é farinha de trigo para pão caseiro, mas é farinha de trigo normal, se vocês quiserem. 5 gramas de fermento de padeiro, sabe? Aquele fermentinho seco. Não é aquele fermento de bolo, tá, gente? Atenção. Esse aí tem que ser mesmo esse fermentinho seco, porque senão não vai dar certo. O fermento de bolo, nesse caso, não funciona, tá, gente? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos misturar aí o fermento junto com a farinha, misturar esses secos. E aí, tudo tem que ficar bem homogêneo para a gente poder adicionar a água. Vocês vão ver que a gente vai misturar, mas o fermento não vai sumir, porque ele é mais escurinho. Então, quando você passar assim a colher pelo trigo, como eu estou fazendo, você vai ver que fica igual um sorvetinho de flocos, fica os pontinhos de fermento. Quando a misturinha já estiver toda assim, a gente vai adicionando a água aos pouquinhos. Eu adiciono aí 100 gramas de água, a mesma quantidade que eu pus de trigo, e aí vou mexendo aos poucos e vou adicionar todos esses 100 gramas de água. E aí é muito importante essa parte, gente, porque é isso que vai dar a maciez da nossa focaccia. E aí a gente vai misturando a nossa gororobinha bastante. E vocês vão ver que ela vai ficar com o aspecto cada vez mais assim, meio de liga, sabe? Vai ficar cada vez mais gosmento. E é assim que é pra ser mesmo, tá, gente? A gente vai misturar até chegar nesse ponto, assim, olha, que ela fica repuxando. Vocês podem ver, assim, que fica igual um chiclete. É nesse ponto. E aí a gente mistura bastante pra ficar tudo por igual, não ficar nenhuma bolotinha de trigo ou de fermento. E aí já tá no ponto o nosso pré-fermento. E aí, gente, a gente vai pegar e vai cobrir esse pré-fermento com papel filme, ou a gente pode pôr um pano úmido por cima, tá? Um paninho assim um pouquinho úmido. Mas eu prefiro colocar aí o papel, não precisa ser em contato, tá? Até porque vai subir os gases, assim, o ar vai subir, vocês vão ver. E a gente vai esperar de mais ou menos entre 30 minutos e 1 hora esse nosso pré-fermento crescer. E aí a gente vai deixar assim no lugar mais quentinho da nossa casa, que não tá batendo muito frio, que não tá muito fresco, porque quanto mais calor tiver, menos frio tiver, mais rápido ele vai crescer. O meu aqui, por acaso, é verão aqui, então tá bem quente aqui em casa. Eu deixei ali guardadinho dentro do meu armário de bolacha. E ele cresceu muito rápido. Em meia hora ele tava assim, saindo, querendo sair do. Vocês vão ver que vai estar muito aerado. O certo é deixar até essa massa dobrar de volume, tá, gente? Se vocês deixarem, o certo também é deixar numa vasilha maior. Mas, é, enfim, cresceu demais e acabou encostando aí no meu papel filme, mas não tem problema, a gente faz no mesmo jeito. E aí vocês vão ver que ela vai estar cheia de ar, gente, olha que coisa linda, cheia de poros assim. E agora sim, nós vamos dar início à nossa massa, à nossa focaccia. Aí eu pus a farinha, de novo, a mesma farinha que eu usei no pré-fermento, e aí
temos 400 gramas de farinha de trigo, mais 10 gramas de sal, tá, gente? E aí a gente vai misturar, assim como a gente fez com o fermento, muito bem. E depois a gente vai colocar toda a nossa misturinha, todo o nosso pré-fermento, a gente vai jogar aí dentro da nossa farinha e misturar bastante. Também nessa parte a gente já vai pôr água, que agora são 280 gramas de água. E também adiciono 25 gramas de azeite, tá? E a gente vai mexer isso muito bem. Depois de ter misturado bastante, ele vai ficar assim bem pegajoso, colando nos dedos. E aí a gente vai tapar e deixar descansar por 5 minutinhos. Depois que descansar por 5 minutinhos, a gente numa outra vasilha vai pôr um pouquinho de água, vai umedecer as nossas mãos e aí a gente vai fazer dobras nessa focaccia, tá? A gente vai pegar os cantos e puxar sempre para dentro, assim como eu tô fazendo, tá vendo? A gente vai desenvolver esse glúten aí, fazendo essas dobrinhas. E aí eu pego dos 4 cantos da nossa focaccia, da nossa massa, e vou trazendo para o meio da massa. Feito isso, a gente vai deixar descansar por mais 5 minutinhos. E aí, gente, passados 5 minutinhos, a massa cresceu um pouquinho, como vocês podem ver. A gente vai repetir esse processo. Umedecer as mãos, trazer a massa sempre para o meio, fazer essas dobraduras, essas 4 vezes, tá vendo? Pelos 4 cantos. E vocês vão percebendo que a massa fica cada vez assim mais firme. Ela segue pegajosa, mas ela fica mais firme, vai facilitando de fazer. E aí, cobrimos em mais 5 minutinhos. Passado mais 5 minutinhos, a gente vai agora mudar a nossa tática. Em vez de fazer aquelas dobras por cima, a gente só vai descolar a massa do nosso bowl. E aí, a gente descola um lado e descola o outro. Vocês puderam ver que eu descolei primeiro num sentido, depois eu virei a taça e aí descolei no outro sentido. Deixei ela toda juntinha assim e vamos deixar descansar por mais 5 minutinhos, tapadinha aí com o nosso paninho. Mais 5 minutinhos se passaram, vamos repetir esse processo uma última vez. Do mesmo jeito que eu fiz, vamos de novo desgrudar, apenas levantar e desgrudar essa massa do nosso bowl. Olha, a gente vai levantar, desgrudou, vamos virar e fazer a mesma coisa com no outro sentido, só para ela desgrudar mesmo da, da nossa tigela, tá bem? Aí eu arrumo aí que dá uma grudada na mão, mesmo umedecendo. E aí a gente vai deixar. E dessa vez, como fizemos com o nosso pré-fermento, nós vamos botar ela no lugar mais quentinho da casa de novo e deixar descansando por 30 minutos a 1 hora. E, gente, olha o tamanho da minha massa. Ela vai dobrar, vai talvez até triplicar como a minha de tamanho. E aí sim a gente vai preparar a nossa forma. Eu tô usando aí uma forminha baixa. Vocês podem usar também aquelas formas que não tem borda, sabe? Mas eu só tinha essa aqui em casa, então foi essa mesma. E também vou usar uma outra redonda, que nessa receita eu acabei fazendo 1,5, uma grande e outra menorzinha, vocês vão ver. E a gente vai untar isso daí com azeite. Ah, Luísa, mas a minha forma gruda. Se a sua forma grudar, você vai usar o papel vegetal, tá? Que também dá super certo. Essa minha forma não tem histórico de grudar, então só com azeite mesmo. Ela dá conta do recado. Mas se caso você fique com medo de grudar a sua focaccia na forma, é bom usar o papel vegetal, que também não tem problema. Como vocês puderam ver, depois que a gente untou, eu já pus a nossa massa. E aí a gente vai umedecer as mãos mais uma vez e vai dar uma encharcadinha no azeite, tá vendo? Só um fio de azeite. A gente vai pôr por cima dessa focaccia, vai espalhar esse azeite e vai colocar os dedos como se estivesse fazendo furos, assim, para criar mesmo umas pocinhas na nossa massa, assim, vai ficar meio meio que Isso uns vai fazer com buraquinhos na que massa. O azeite penetre na massa e aí ela vai ficar super linda daquele jeito que a focaccia fica. Vai furando bastante, deixa assim bem bonita. Ela fica fina mesmo, tá? Não se preocupem. E depois, porque depois ela vai crescer. E a focaccia também não é para crescer assim muito, né? Para ficar igual um bolo. Então você pode esticar a massa para ela ficar aí com uns 2 centímetros mais ou menos de largura, que ela vai crescer e vai meio que dobrar esse tamanho, tá? E na focaccia tradicional, normalmente
coloca-se sal, sal grosso ou flor de sal. Aí eu tô usando flor de sal, mas também pode usar sal grosso, dá tudo no mesmo. E aí a gente põe isso, cuidado para não pôr muito, que uma das que eu fiz, eu acabei colocando muito sal. E ela acabou ficando mais salgadinha. Então a gente põe assim que é só pra dar aquela mordida mais salgadinha. De vez em quando a gente sentir o salzinho. Então a gente vai pôr aí só uma pitadinha de sal por toda ela. E nessa focaccia eu também pus alecrim fresco. Também pode ser o alecrim fresco, tá? E aí, mas nessa, como a gente achou no mercado fácil, a gente trouxe o alecrim fresco. Gente, fica tão bonitinho, olha. E aí, como eu falei pra vocês, eu também fiz outra menorzinha. E aí, também repeti o mesmo processo. Coloquei o sal, coloquei o azeite, né? Coloquei o sal, coloquei o alecrimzinho. E aí, naquela nossa outra, vou mostrar pra vocês que eu também pus mais umas coisinhas. Deixei essa daí tradicional, só com alecrim, sal e azeite. E a outra, assim, gente, a focaccia, a gente pode... O mundo é pequeno, né? Eu já vi gente colocar com figo e com gorgonzola, com figo e com brie, com mussarela fresca. Eu já vi colocar os tomatinhos, né? Aquele tomatinho cherry, o tomatinho cereja. Então, assim, gente, enfeitem. Eu quero muito fazer uma com cogumelos. Eu quero fazer uma com cogumelos e brie. Ainda vou fazer. Mas decidi fazer essa daí tradicional. Aqui no meu forno ficou mais ou menos uns 20 minutos a 200 graus. Mas, gente, vocês têm que ver de acordo com o forno de vocês. Se quando ficar douradinha, assim, quer dizer que tá pronta. Não deixem passar muito, tá, gente? Porque é pra ela ficar uma massa suculenta por dentro. É uma massa, assim, fofa. Não é pra ela ficar creque-creque. É igual Mas a isso é pizza, mesmo se a de gente acordo deixar com muito cada tempo, fica forno. aquela Então massa fiquem de olho, seca. ficou douradinho assim em cima, já sabe que tá bom. Olha essa que eu fiz. Eu pus brie e tomatinho cereja. Olha que linda e ficou uma delícia, gente. Uma dica que eu dou pra vocês é pincelar depois quando ela estiver quentinha, assim, quando sai do forno, com azeite, porque dá um brilho, além de dar, né, um saborzinho a mais, mas uma leve pincelada de azeite dá um brilho assim pra ela, dá uma hidratada nela. E assim fica muito, gente, o cheiro disso vocês não têm ideia, super aromático. E fica muito gostoso e muito lindo, com um brilho lindo. E aí eu repito essa pinceladinha no azeite com a nossa outra, que eu falei, que eu fiz com tomate e queijo brie, independente do que você for fazer. Acho que é sempre interessante aí dar uma pinceladinha de azeite, porque tudo fica aí mais aromático e fica super brilhoso, né? Recupera o brilho dela. Mostrando pra vocês de pertinho como ficou. Assim, quando sai do forno, ela fica crocante por fora e super macio por dentro. E aí eu vou cortar agora um pedacinho pra vocês verem. Essa aí é a nossa tradicional. E, gente, sério, vocês não têm noção o cheiro que tava pela casa dessa focaccia. Fica assim um cheiro de azeite com alecrim. Nossa, muito bom. E olha a maciez disso, cheio de alvéolos. Como tem que ser a focaccia, assim, tem que ter esses buracos no meio, tá vendo? Do ar da nossa massa. Gente, ficou super fofinho, ficou muito gostoso isso daqui. E aqui em casa eu fiz assim, fiz tipo uns sanduíches de focaccia, coloquei mussarela fresca dentro. E eu acho que casou super o frescor da mussarela com esse pão. E aqui tem um testemunho mais sincero aqui de casa. Gente, vocês têm que fazer isso aqui. Fala mais alto. Gente, vocês têm que fazer isso aqui na casa de vocês, nas lojas. Tá bom, filho? Tá aprovado? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês tenham gostado, que vocês façam essa receita na casa de vocês. Ela dá um pouquinho de trabalho, dá, mas ela vale muito a pena e ela impressiona, viu? Porque parece muito difícil. Não é todo mundo que sabe fazer uma focaccia. Então, é uma receita incrível para você fazer no jantar com amigos, numa confraternização ou até mesmo no dia a dia, para ter aquele gostinho de Itália em casa. Então, eu vou reforçar para vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que lá tem muito mais do que receitas, tem vida, tem família, tem rotina, também tem a nossa vida de imigrante aqui em Portugal. Compartilhem com os amigos o nosso canal, os nossos vídeos, para a gente poder alcançar ainda mais pessoas. Se inscrevam no canal, nunca deixem de se inscrever, ativem o sininho para sempre ser alertados quando a gente postar conteúdo novo. Também me contem se vocês fizeram essa focaccia em casa. Obrigada por quem assistiu até aqui, obrigada por quem acompanha o nosso canal e até o próximo vídeo.